Bem, então vamos iniciar, né, falando justamente da área de geociências, né? Vocês alunos dos cursos de geociências que envolvem os cursos principalmente de geografia. E para você aluno que é calouro, né, que não conhece ainda o que é o portfólio de geociências, assim como nós citamos até em outros encontros, que temos aí todas as semanas, né, para citar um ou outro tipo de portfólio de diversos cursos das licenciaturas, né, ele tem justamente esse quarteto que vai gerar essa ideia. Esse quarteto vai estar elencado tanto as questões aí dos fatos, das oportunidades, dos fundamentos e as aprendizagens que vão gerar, né, o desenvolvimento então do nosso portfólio. Bem, o portfólio ele é então, como nós citamos até também em outros encontros, uma pesquisa de estudo que vai ampliar essa questão de pesquisa, prática, produção, a apresentação e a participação, né, agora principalmente em um evento. Tudo isso para que nós, quando vamos para a licenciatura, mesmo a área técnica, mais o bacharelado, possamos ter aí um bom arcabouço, um bom baú de opções, um arsenal de atividades que possamos estar aí desenvolvendo. E o ponto focal, como nós já vemos discutindo também essa temática, é justamente as ODS, né? Esses objetivos, então, de desenvolvimento sustentável que vão estar elencados essa agenda de 2030, que o nome mesmo sugere, ela se inicia em 2015, né, com metas, né, a ser atingida, praticamente, se eu me falar a memória, são 20 metas aí até 2030, né? E cada uma vai ter realmente uma perspectiva dessa. Agora a ODS 16, ela vai ter justamente essa perspectiva elencada em paz, justiça e instituições, então, aí eficazes. E sempre os portfólios, eu sempre gosto de reforçar isso, acontecem sempre nas fases mais pares, ou seja, módulo A2, que estamos vencendo agora, né, no mês aí de maio, vamos estar vivenciando o módulo B2 lá para agosto, setembro, e o módulo C2 lá para final de novembro e início ali de dezembro, o módulo C2, e cada uma com uma perspectiva, cada um com um objetivo específico. Né? O B2, por exemplo, vai elencar mais as questões a saúde, do bem-estar. Quando nós falamos da ODS lá do final do ano, a ODS do C2, vão estar elencadas mesmo as questões ali da redução das desigualdades em si. Então, cada uma com uma perspectiva, cada um com um foco específico. Sempre muito importante que vocês se envolvam com os portfólios. Reforço, de nada adianta gabaritar as provas, mesmo com consulta, ou as provas mesmo sem consulta, as provas objetivas, se vocês não se envolverem com os trabalhos, sejam eles estudos de caso ou mesmo simples portfólio, porque ele tem um peso de 40% da nota. Então é muito importante nós nos envolvermos com ele. Pode ser feito individualmente, eu sempre recomendo que esse portfólio venha a ser desenvolvido então em grupo. Já iniciou lá na segunda semana de abertura ali das provas, né? E vão se encerrar lá na segunda semana dos conteúdos e vão se encerrar ali nas últimas semanas de prova. O Joab pode, tá? Fica à vontade aqui, estou discutindo aqui com o pessoal das geografias um pouquinho aqui das coisas, conversando com o pessoal aqui também do YouTube, na nossa live, tá? Como é que está, Joab? Beleza? Maravilhas. Só aqui conversando um pouquinho com eles e depois já te passo aí a palavra. Fique bem à vontade, tá, Joab? Então, justamente, ele tem essa característica, então, o portfólio da área de geografia, né? Ele tem uma relação, então, interdisciplinar. Então, vocês vão observar, por mais que vocês são da área da geografia, ou mesmo fosse da artes visuais, fosse da música, história, letras, né, educação física, por exemplo, nós vamos ter uma relação muito grande com outras áreas do conhecimento. Então, para fechar justamente essa chave, né, que envolvem conhecimentos, habilidades, atitudes, os valores e as emoções, né, tudo isso para justamente despertar o nosso interesse, né, principalmente interesse por essa questão da explicação científica, né, desse fenômeno que nós estamos vivenciando da violência, né, buscando essa empatia, né, pela solidariedade social, o respeito, né, de todo tipo
né, a respeito mesmo de todo tipo aí de violência. Então, a temática principal, né, dessa nossa breve contextualização inicial do que é então o nosso portfólio, né, o tema, o grande banner que vai nos chamar a atenção são essas, né? Paz, justiça e instituições então eficazes. E com o objetivo de desenvolvimento sustentável número 16, né, voltada à agenda aí 2030. E aí, naturalmente, essas ODS 16 vão ter outros subitens, né, como reduzir significativamente todas as formas de violência, número de vítimas de homicídio, óbitos relacionados a conflitos, né, por habitante, proporção da população que se sente segura quando caminha sozinha na área onde mora, né, onde vive, e como prática, né, como o material que nós temos que entregar no nosso AVA. Nós vamos primeiramente fazer a leitura de todo o referencial teórico, naturalmente tudo aqui, todos esses textos, esses artigos, sites governamentais que nós temos ali que colocar em giro como leitura e elaborar esse texto jornalístico, né? Jornalístico esse com cunho mais informativo de uma página de Word. Então é muito importante que nós tenhamos também a capacidade de síntese, né? De colocar mais informações em poucas palavras. Eu sei que às vezes vocês gostam, né, de escrever bastante, né, mas esse não é o momento. O momento agora é de nós realmente condensarmos as nossas informações em poucas palavras. Com dados levantados a partir de alguns exemplos que nós vamos ter anexo ali no nosso materiais complementares lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem. E aí nós temos toda uma contextualização, falando de algumas leituras básicas, falando um pouco sobre as relações internacionais que envolvem os objetivos de desenvolvimento sustentável, depois vem afunilando para uma questão mais nacional em si, né, a nível Brasil, e depois dando algumas, até mesmo alguns links, alguns sites, né, do IPEA, sites do próprio IBGE, para nós termos aí como referência para desenvolver aí o nosso trabalho. Quem sabe até mereça aí um próximo encontro, quem sabe uma próxima quinta-feira, para discutir, quem sabe, né, esse Você Sabia, né, com leituras um pouco mais aprofundadas aí, né, até para nos sensibilizarmos um pouco mais sobre esse nosso portfólio da área de geografia. E aí nós temos, né, até depois vou até colocar na tela para vocês, aqui, né, esse atlas, né, da violência do IPEA, vai citar realmente a questão da deteriorização de alguns dados de saúde, por exemplo, violência letal contra indígenas, né, as relações de LGBTQIA+, violência contra pessoas com deficiência, né, pessoas com PCD e outros tipos de enfoques que envolvem também gerações perdidas, desigualdade racial e tantos outros elementos, né, como nós observamos então aqui nessa tela. Tá? Lembrando, todos esses materiais também vou deixar aqui na descrição, né, desse nosso material para que vocês possam então estar consultando, revisando e também tendo acesso a esses links que estão sendo aqui então informados. Então, mãos à obra, né? Botar agora a mão na massa, experimentar e produzir. A proposta do portfólio então justamente é essa, né? Tendo como objetivo aprofundar os seus conhecimentos sobre a questão da violência, né, como elas se envolvem nas suas parcelas, né, nos estratos populacionais de gênero, etnia, faixa etária e outros elementos, os impactos sociais disso. E nós vamos com isso identificar no documento Atlas da Violência de 2021 as 4 questões atuais e riscos conjeturais que podem levantar o aumento da violência e das mortes por homicídio no Brasil. Aí temos o próprio site do IPEA para nos dar então esses dados, principalmente, né, lá na página 14 e na página 15, lá do site do IPEA. E observar então como essas práticas e ações das instituições voltadas para a segurança pública influenciam nessas questões então de violência. Então esse é o primeiro passo. Depois vamos pesquisar, né, como a violência impacta o setor econômico, quais os custos disso para a sociedade e quais instituições atuam no combate ao atendimento, né, aos casos então de violência.
Vamos então com isso produzir um texto jornalístico informativo. Até, faço questão de voltar aqui essa imagem para vocês, muito semelhante até o que nós temos aqui, um texto jornalístico informativo de uma página, por exemplo, precisa ter todos esses caracteres, todas essas imagens, mas fica aí então como exemplo também. E produzir então esse texto então, jornalístico informativo. Depois de indicar os principais problemas de violência da sua região, né, do seu município, seja vocês das geociências de Balneário. Professor, não encontrei nada muito interessante em Balneário. Pode ser de Itajaí, ou de Navegantes, ou mesmo de Penha, né, ou da sua região em si. A ideia é que você produza esse texto jornalístico informativo da sua região, se possível, também da sua cidade. E para saber mais sobre isso, né, como essa violência impacta na economia, alguns links, né, de Sérgio Adorno, também, ou mesmo vídeos aqui no próprio YouTube. Também vou deixar esses links aqui na descrição, né, junto a esse portfólio da área de geografia, assim como o mapa da violência, outros links de repositórios do próprio IPEA, né, da própria UFRN, também de alguns periódicos da UFRN, e outros mapas, né, como também mostramos aqui na tela, de homicídios por estados e nos municípios com mais de 100 mil habitantes. E aí nós observamos nessa tela, né, esse mapa dos homicídios por 100 mil habitantes, como temos aqui esses dados também da revista da USP também, com mais informações sobre isso. E agora então, né, você com posse de todos esses dados que você realizou, dos materiais que você desenvolveu e conhecendo um pouco mais sobre o tema, se sensibilizando com isso e agora mãos à massa, produzir nosso texto articulado ao mapa tátil com informações sobre a violência. Produzir esse texto articulado com mapas da violência da sua região, pesquisar os dados sobre violência no Brasil, no Atlas da Violência, né, publicado pelo site do IPEA, como nós citamos. Depois você vai fazer um levantamento dos índices e tipos de violência mais comuns na sua região, no seu município. Pesquisar também os prejuízos econômicos que essas violências geram a todos os tipos, né, de investimentos públicos que possam estar acarretando. Você vai produzir um material então de divulgação, montar um mapa tátil com os dados atuais da sua região sobre violência, usando mesmo o Atlas da violência para isso. Utilize um papel e materiais de texturas diferentes para representar os tipos e os índices da violência que comporão o seu mapa. Alguma perguntinha, Giovanni? Pois não. Então, Felipe, nessa parte aí fica uma dúvida. Aqui diz, utilize papel e materiais de texturas diferentes para representar os tipos e índices de violência que comporão seus mapas. Então aqui a proposta é fazer manualmente mesmo, ou usar um software, porque nós estamos na Semana Geografia, semana que vem, e uma das práticas que vai ser ensinada, por exemplo, é a feitura de mapas utilizando o software QGIS, né? Uhum. Então eu tenho até um pouco de prática já com esse software, eu até poderia tentar fazer esse mapa, inclusive no QGIS. Uhum. Mas a tarefa parece dizer que tem que fazer manualmente mesmo, é isso? O que eu coloquei aqui na tela, né? Coloquei na tela para vocês, onde nós temos um template para simplesmente preencher. Até temos aqui, ó, onde nós temos uma imagem onde você possa colocar também a fotografia do mapa tátil que você desenvolveu e as informações textuais nesse documento que está em Word. Então, de forma bem prática, para vocês entenderem depois de toda essa nossa contextualização. Esse documento, você vai inserir o título da sua reportagem, né, inserir aqui, né, o subtítulo, o seu nome, o seu RU, a reportagem que você desenvolveu, o nome do texto, né, colocar aqui alguns modelos que você elaborou, desse mapa tátil,
as formas como isso que você e o seu grupo elaboraram para desenvolver o seu trabalho e seguir esse roteiro, então, desse documento que já está no seu AVA, aqui em modelo de reportagem. Então, simplesmente seguindo aqui um modelo de reportagem para você, então, estar desenvolvendo aqui o seu trabalho. E depois que você pegar esse texto, né, com as fotos desse mapa tátil que você fotografou e inseriu nisso aqui, nesse documento em Word e colocar lá no ícone Trabalhos, aqui em Trabalhos 1, né, Produção. Colocou em Produção, automaticamente já vai abrir o link para você agendar a sua apresentação. Tá? Então essa, bem na prática, você vai ter que preencher isso seguindo ali o próprio roteiro. Tá? Beleza? Só voltando aqui então... Antes de nós reforçarmos esses conceitos, falamos aqui do mapa tátil, falamos aqui então desse outro mapa do IPEA, e então nós citamos aqui então essa reportagem, né, e a postagem então do trabalho é um único arquivo contendo o seu texto e imagens do seu mapa tátil. Então bem na prática é isso, né? Então você vai fazer um único arquivo, aquele template que nós temos ali como modelo, você vai inserir o seu texto com base nessas leituras que você fez nos artigos, né? E as fotos que você tirou do seu mapa tátil, inseriu ali e enviou então ali em Trabalhos 1. Tá? Logo, como eu citei, vai abrir Trabalhos 2 para você apresentar a experiência de como foi desenvolver o seu trabalho. Como foi levantar a pesquisa de dados, se foi fácil, se foi difícil, suas principais dificuldades, nesses 5 a 10 minutos, né, de apresentação da sua experiência. Nessa apresentação você não vai apresentar o que você fez, a produção. Você vai apresentar a sua experiência, né, de como ela possa contribuir para a sua área profissional, na área acadêmica, né, se você é da licenciatura, como isso possa contribuir para os seus alunos no ensino fundamental, o ensino médio em si, que isso possa então estar contribuindo. Essa apresentação ela vale 10% da sua nota. 30% é a produção, esse template ali com a escrita, com as fotos. E 10% para fechar os 40%, né, se refere então à sua apresentação, tá? Que você fazer no AVA, lá na plataforma Reúne, né? E aí sinta-se à vontade em colocar o meu e-mail ou o meu RU, tá? Para me servir de convidado para te assistir, né, na sua apresentação. Você não vai me ver como telas aqui, como estamos nesse meeting, tá? Mas eu conseguirei te ver e te ouvir na sua apresentação, tá certo? Sinta-se bem à vontade, agende principalmente aí ao período noturno, fique à vontade de repente até uma quinta-feira, umas 8h30 da noite, quem sabe, é um horário bom para mim, por exemplo. Tá? E você, então, quando for apresentar, sempre inicie a sua apresentação como no link de apresentador e não de convidado, tá? O roteiro da sua apresentação, né? Como você elaborou o seu trabalho, como foi levantar os dados, né? Ou como foi levantar os dados intelectuais, das personalidades que você destacou. Uma atenção aqui quanto à orientação sobre o acesso direto à conferência para os alunos que agendaram a apresentação. Caso necessário, após realizar agendamento, link trabalhos de uma das disciplinas da fase, ou seja, você vai agendar a apresentação em uma das disciplinas e a nota, e assim como o portfólio, vai valer também para a outra disciplina. Então é um trabalho que vai valer também para a outra disciplina. Muito bem. E aí reforçando, né, esse template, a qual você então vai preencher e inserir então lá no seu ícone Trabalhos. Beleza? Ok. Compreendido. Beleza. Então aqui eu só encerro com vocês aqui o vídeo explicativo do desenvolvimento do portfólio da área de geociências e continuo com vocês aqui no Google Meet. Um abraço.